eu quero meditar com os irmãos, é no livro de Tiago, apenas um versículo, capítulo 5, versículo 16, amém? 5:16 de Tiago, e fala: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu fui convidada a estar participando desta vigília, e eu acredito que todos que aqui estão têm o mesmo propósito, né? De buscar ao Senhor, de orar a Deus, sabendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos, conforme está escrito na sua palavra. Então, o Senhor colocou esta palavra em meu coração, né, para falarmos um pouco de oração, né? A oração que move a mão de Deus e faz com que o Senhor se compadeça de nós. E pela sua misericórdia, pela sua bondade, pela sua graça, Ele estenda a sua mão para nos ajudar, para nos livrar, para trazer respostas. E Tiago, né, nos traz esse versículo de uma forma extraordinária. E eu estive meditando nele e me chamou a atenção, né? Em uma outra versão, a palavra do Senhor diz que a oração de um justo ela é poderosa e eficaz, né? É poderosa e eficaz. E a gente fica imaginando uma oração poderosa, um ser humano poder fazer uma oração poderosa. E eu falei, poderosa, o que é essa oração poderosa? E o dicionário me trouxe, né, uma resposta, que é uma oração que exerce influência e tem poder para produzir, em condições normais, milagres, sem carecer de outro auxílio determinado, efeito, efetivo. Então, muitas vezes, a gente ora, né? Outro dia, eu estive aqui na oração com os irmãos e, se eu não me engano, foi o irmão Flávio que estava pregando, e ele falou assim, que às vezes nós estamos em um culto como esses, com pessoas simples, a oração parece que não teve nenhum efeito, mas diante desta palavra, que diz que ela é poderosa, ela é eficaz, o Senhor nos mostra que pode até parecer que não está acontecendo nada, mas através da minha oração, através da sua oração, através da oração da igreja, o Senhor, ele move céus, ele move terra, né? A Bíblia diz que ele estabelece reinos, ele destrói reinos, e ele vai agindo em favor do seu povo. E não precisa de nenhum outro intermédio, não precisa de nenhuma outra situação para que a gente receba, né, a nossa petição, receba a nossa graça. Nós só precisamos crer que o nosso Deus é poderoso para fazer, para realizar, que Ele está nos ouvindo, Ele está a contemplar aqueles que o buscam. A palavra do Senhor diz, né, que o Senhor, ele trabalha em favor daqueles que esperam nele. Então, nós somos felizes, porque o Senhor, ele tem revelado essa arma poderosa nele, poderosa em Deus, para nós estarmos nos comunicando com ele, e ao mesmo tempo que nós estamos nos comunicando com ele, nós estamos recebendo graças dele. Essa semana passada, uma amiga minha, aí de Petrolina, ela sofreu um acidente corriqueiro. Ela levou uma queda, né, na avenida ali próxima à UPA, e ela mandou uma foto para mim. Quando eu olhei assim, eu me assustei. Eu disse, Jesus,
Será que a irmã foi atropelada por um carro, por uma moto? E quando eu fui ver a mensagem, ela disse que tinha caído. E a primeira triagem que ela fez com uma médica, a médica disse que ela tinha quebrado o nariz. E ela disse assim, irmã Cristina, ora por mim aí, faz uma oração por mim, porque eu vou para o trauma e vou ver se vai ser necessário passar por uma intervenção cirúrgica. E eu lembro que eu estava na escola, e ali eu peguei o telefone e gravei um áudio orando por aquela irmã, pedindo a Deus que fosse ao encontro dela, que fosse na frente dela para aquele hospital, preparasse o médico que ia recebê-la, para que tudo ocorresse bem. E no finalzinho da tarde, ela mandou uma outra mensagem para mim e disse assim, irmã Cristina, se o nariz tinha quebrado, Jesus consertou, porque os exames que foram feitos no outro hospital detectou que não tem nada quebrado no meu nariz. E ali eu glorifiquei a Deus, porque muitas vezes a gente ora e não tem noção do que vai acontecer. E eu fiquei preocupada com ela porque ela teve muitos arranhões no rosto. Eu disse, irmã, a senhora está sentindo muita dor? Como é que a senhora está? Porque foi assim, foram muitos machucões. E ela disse, eu não estou sentindo dor nenhuma comparado ao que todo mundo ficou dizendo que eu ia sentir devido aos machucões. E ali nós glorificamos a Deus, porque o nosso Deus, ele faz infinitamente mais além, através de uma oração, de alguém. Eu sei que todos os irmãos que estão buscando ao Senhor nesta vigília têm um propósito, têm colocado algo diante de Deus, têm procurado conhecer mais de Deus. Eu pude acompanhar algumas pregações, desde que eu fui convidada a estar aqui. Eu tenho entrado, eu tenho escutado a palavra do Senhor e tem sido muito edificante para a nossa fé, porque quem confia no poder da oração é porque tem fé, aquela fé que está descrita ali em Hebreus, no capítulo 11, o versículo 1 diz que é o firme fundamento das coisas que não se veem, a certeza das coisas que se esperam. Lá no versículo 6, o Senhor vai dizer que sem a fé é impossível nós agradarmos ao Senhor. Então, o justo, ele desenvolve a fé em Deus, a fé na palavra de Deus, a fé nesse Deus que é poderoso, nesse Deus que mesmo sem nós o vermos fisicamente, nós o percebemos diariamente nas nossas vidas. Esse Deus que nos justifica a cada dia. E a gente vai começando a conhecê-lo, começando através da oração, a ter experiências com ele. Então, falar de oração, para mim, é assim algo extraordinário, porque é através dela que a gente alcança grandes milagres. Nosso Deus, ele é um Deus de milagres, Ele é um Deus de providência. Ele é um Deus que, quando nós estamos em uma situação adversa e começamos a orar, a gente vai lá para o Salmo 40, onde o salmista diz assim, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, esse versículo do Salmo 40, ele é extraordinário, esse verso. Porque o salmista, ele nos mostra ali que nós, enquanto servos de Deus, que exercemos, a oração, nós precisamos ser pacientes. Além de pacientes, a gente precisa ser perseverante em clamar, em pedir a Deus para as nossas necessidades serem supridas, e não só as nossas, mas a da igreja do Senhor, do povo de Deus, pessoas que confiam na oração da igreja. Quantas vezes a gente está passando e alguém diz, ora por mim. Oi, irmã, oi, irmão, ora por mim. Então, a gente precisa
usar essa habilidade que o Senhor nos dá, essa arma poderosa, né? Essa arma poderosa, essa arma espiritual. Muitas vezes nós não precisamos estar batendo de frente com ninguém, nós não precisamos estar recorrendo a pessoas que podem nos ajudar, porque nós temos um Deus que é suficiente. A nossa oração, ela é suficiente para resolver qualquer questão, qualquer problema que a gente esteja enfrentando, seja uma dificuldade financeira, seja uma enfermidade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Seja qual for a situação, clame ao Senhor. A Bíblia diz em Jeremias 33:3, o Senhor falando com o seu povo, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, o que eu não sei, o que você não sabe, o Senhor pode nos revelar através das nossas orações. E agora me veio à mente, Daniel, quando ele queria que o Senhor revelasse algo, que estava oculto, que estava escondido, ele entrava no jejum e na oração. E a gente vê ali no livro de Daniel o Senhor trazer grandes revelações a Daniel. A gente vê o Senhor revelar coisas profundas, coisas extraordinárias. E o nosso Deus, ele continua sendo o mesmo. E todos aqueles que desejarem receber mais de Deus, aprender mais de Deus, ele continua disponível. Ele continua disponível a revelar, a sua palavra, a revelar os seus mistérios, a revelar a sua grandeza, o seu poder, a sua majestade. Certa feita, Jesus disse que se nós crêssemos, nós faríamos coisas maiores do que ele fez enquanto esteve na terra. Quando a gente chega diante desse versículo, a gente se sente tão pequeno e diz, meu Deus, o quê? A igreja atual, nas condições que nós vivemos hoje, poderia fazer maior do que o Senhor fez, Então, é um mistério glorioso. Mas o Deus que fala, ele não mente. A Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E enquanto nós estivermos aqui na terra, enquanto a igreja do Senhor estiver levantando a sua voz aos céus, elevando a sua adoração, seu amor, o seu temor, a sua necessidade de Cristo, a sua necessidade de Deus, com certeza nós vamos estar contemplando milagres e maravilhas. Vamos estar vendo prodígios. Vamos estar vendo coisas extraordinárias, porque o nosso Deus, ele é o mesmo. Pode, porventura, alguém estar aqui nesta noite aguardando um milagre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Eu quero te dizer nesta noite que o Deus de milagres, ele está ouvindo a tua oração. Ele está vendo a tua necessidade. Então, somente continua crendo no poder do Deus soberano, no poder sobrenatural, no poder do Deus que faz coisas extraordinárias. Aleluia. Ele é poderoso para salvar, ele é poderoso para libertar, ele é poderoso para agir onde nós não podemos agir, para fazer o que nós não podemos fazer. Ele é poderoso para mudar diagnósticos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esses dias eu escutei aqui, nesse grupo de oração, que um diagnóstico de câncer foi mudado. Então, esse é o Deus que nós servimos. Ele continua sendo o mesmo de ontem, ele é hoje e será eternamente. Enquanto houver justos clamando, orando, buscando a presença desse Deus, milagres continuarão acontecendo. Prodígios, maravilhas. O Senhor continuará adentrando em vidas, em lares, em situações adversas. Então, amados, amadas, que o Senhor, ele venha reinar na nossa vida, venha reinar no nosso lar, e que ele seja a nossa prioridade, para que a gente esteja buscando a ele com ousadia.
colocando diante dele a nossa oração, né, que é poderosa e eficaz. Então, o Senhor, ele é o mesmo de ontem, hoje e será para sempre, eternamente, eu repito. Então, se porventura tem alguém aqui nesta noite que está cansado, que está achando que está demorando, né, a provisão de Deus para a sua vida, eu quero trazer nesta noite, na autoridade do Espírito Santo de Deus, esperança. Continue batendo a porta, continue pedindo. O Senhor me leva ali a Lucas 18, né? Aquela viúva que ficou desamparada e tinha que ir até um juiz iníquo, né? A palavra de Deus diz ali naquela passagem que aquele homem, ele não temia a Deus, não temia aos homens. E Jesus, ele nos conta aquela parábola e começa dizendo assim, para vocês entenderem sobre o dever que vocês têm de orar sempre e nunca desfalecer e nunca desanimar. Essa parábola é para que vocês entendam isso. Você, enquanto justo, a sua oração, ela é poderosa e eficaz. Mas você não pode desanimar, porque há situações que o crente desanima devido ao tempo ir passando e a gente não ir vendo a manifestação do poder de Deus conforme a gente quer ver. Não é verdade? Mas o Senhor diz assim, continue, persevere. E esta parábola que ele conta desta viúva em Lucas 18, ele diz que ela ia ter com aquele juiz constantemente. Uma oração deve ser perseverante, né? E ela ia ter com ele, batia a porta e pedia humildemente, Senhor juiz, julga a minha causa. Julga a minha causa. Eu preciso que o Senhor julgue a minha causa. Até o dia que aquele juiz, ele disse assim, para que esta mulher não venha novamente me importunar, eu vou julgar a causa dela. E a gente percebe ali, né, o Senhor agindo, o Senhor trabalhando, o Senhor nos mostrando o que está escrito ali em Mateus, capítulo 7, versículo 7, que diz, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Batei, batei, e abri-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. E todo aquele que bate a porta se abre. Então, continue crendo que o Deus que nós servimos, ele está ouvindo a nossa oração. E ele não só ouve, mas ele também está agindo. E o sobrenatural de Deus vai acontecer na nossa vida, vai acontecer na vida daquele que crê, daquele que espera, daquele que busca, daquele que tem a humildade de estar sempre na presença de Deus, dizendo para ele, Senhor, eu estou aqui, eu estou esperando. Senhor, eu ainda estou aguardando em ti. Eu creio que o Senhor pode fazer. Eu creio que o Senhor vai fazer no seu tempo, na sua hora, no seu momento. Só me dá graça para que eu possa esperar com paciência, para que eu possa verdadeiramente continuar clamando com a certeza, com a convicção da vitória, com a certeza, com a convicção que o Senhor, no tempo oportuno, vai chegar. E, diante deste tema da oração, diante deste versículo, né, o Senhor me trouxe à memória alguns personagens bíblicos, né, que foram perseverantes. Em um estudo mais profundo, a gente pode ver um determinado tempo que essas pessoas esperaram em Deus. Mas a gente vai vendo, né, que o Senhor, ele foi trabalhando na vida de cada um de uma maneira diferente, em um tempo diferente, em uma situação diferente. Então, não é diferente conosco atualmente. Cada um de nós aqui tem uma necessidade. Cada um de nós precisa de algo da parte de Deus. Porque se nós não precisássemos de Deus, nós não estaríamos aqui, não é verdade? Estaríamos dormindo,
estaríamos fazendo outras atividades. Mas esse Deus, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, que ele se coloca, né, para a sua igreja como aquele que pode resolver as suas causas. E, ao mesmo tempo, que ele nos prova, né, com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia, de uma maneira extraordinária. Muitas vezes nós estamos nos afastando dele e ele nos traz uma provação, uma dificuldade para que a gente se achegue a ele, né? Aí a palavra do Senhor, ele diz assim: achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes, para o ser humano se achegar a Deus em oração, é preciso ele passar por uma enfermidade, é preciso ele passar por uma perda, né? Perder algo. É preciso ele esperar no Senhor algo que para os seus olhos é impossível. Então, diante de tudo isso, a gente se alegra no Senhor a cada vitória que a gente tem, a cada oração que é respondida, a cada experiência que a gente tem com Deus. Cada experiência que a gente tem com Deus, através da oração. Quando nós recebemos a nossa vitória, nós recebemos graça de Deus para ajudar outras pessoas, para levar uma palavra de esperança a outros, para dizer assim: olha, o Senhor vai agir em teu favor porque ele agiu na minha vida, né? O Senhor faz porque ele fez na minha vida, aleluia. Então, nós, através da oração, através das bênçãos que o Senhor nos dá, nós temos experiências para contar. Experiências maravilhosas em Deus. No Deus que opera o sobrenatural. No Deus que nos diz que nós devemos orar sem cessar. Que a nossa vida ela deve ser de oração. E quando, nessa palavra oração, por que essa vida de oração? É uma vida de comunhão com o Pai. Uma vida de comunhão com Deus, de intimidade com Ele. Uma vida de devoção, de adoração. Porque se nós assim vivermos, nós verdadeiramente vamos estar refletindo a Cristo, a Deus aqui na terra. Então, amados e amadas, eu quero trazer nesta noite, né, o nosso irmão Jonas, né? O nosso irmão Jonas, ele recebeu uma missão do Senhor, né? Um desígnio, olha, uma orientação do que ele teria que fazer. Nós, como seres humanos, nós somos medrosos, nós somos inseguros. E Jonas, ele demonstrou esse medo, essa insegurança, quando ele quis desvirtuar do propósito de Deus. Até porque a missão que ele recebeu não foi fácil. Ele teria que ir a um povo que não gostava de profeta, que matava os profetas, ali os ninivitas, e ele temeu na base. Mesmo conhecendo Deus, mesmo sendo um profeta de Deus, ele temeu na base. Mas eu não vou me ater à história em si, né? Eu quero apenas trazer assim exemplos de pessoas que, na sua angústia, clamaram ao Senhor, oraram a Deus, que puderam nos trazer a concretização deste versículo que eu li nesta noite, de Tiago 5,16, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E aí, a trajetória de Jonas, nós bem conhecemos, ele pegou aquele navio, né, contrário, a localização que ele tinha que ir para a cidade de Nínive, e ali ele passou por aquele momento difícil, foi engolido por aquele peixe, mas lá em Jonas, no capítulo 2, né, o Senhor deixou registrado que ele clamou do ventre do inferno. Ele clamou de dentro do ventre daquele peixe. E o Senhor o ouviu. O Senhor o atendeu. O Senhor redirecionou a vontade dele, ao propósito dele.
Então, Jonas, ele nos deixa esse exemplo que, ainda que a gente desvie do propósito de Deus, se nós nos arrependermos e o buscarmos em oração, com todo o nosso coração, o Senhor ele pode nos trazer de volta ao caminho que ele tem traçado para nós. Aleluia. Então, há esperança para nós. Há esperança para aqueles que estão afastados da presença do Senhor. Eu sei que pode ter alguém aqui que está lutando com Deus em oração, por um ente querido, por um amigo, por alguém que está afastado do propósito de Deus. Nesta noite, com este exemplo de Jonas, eu quero te dizer que Deus, ele está ouvindo a tua oração em favor desta pessoa. E assim como ele fez com que Jonas se convencesse do seu erro, ele vai fazer também na vida desta pessoa. Ele vai trazer de volta, ele vai trazer ao propósito, aleluia. Ele vai trazer esta pessoa à comunhão com ele. Porque o nosso Deus, ele é poderoso. Porque o nosso Deus, ele trabalha em corações e em mentes. A palavra do Senhor nos diz que ele transforma coração de pedra em coração de carne. Então, não fique angustiado. Só ore, só creia que o Senhor vai agir na vida dos nossos que estão fora do propósito dele. Amém? Também eu quero trazer a nossa irmã Ana. Hoje é o Dia Internacional da Mulher e eu quero trazer essa mulher de oração aqui para a nossa reflexão nesta noite. Uma mulher que recebeu algo extraordinário de Deus. Ela recebeu um decreto que era estéril. Ela via Penina gerar anualmente e ela não conseguia gerar. Mas o que eu acho lindo na vida de Ana é que ela, todos os anos, ela ia a Jerusalém adorar, independente de como ela estava emocionalmente. A palavra chega a dizer, que ela ia de um espírito amargurado, uma mulher amargurada. Ela mesmo disse ali ao sacerdote que estava amargurada. Mas eu acho lindo ver que Ana, ela não deixava que a sua amargura a afastasse do Deus de Israel. Ela ia a Jerusalém. Ela ia aos pés do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Ela ia à casa de Deus. Ela ia buscar. Ela ia fazer a sua petição. E ela, a Bíblia diz que todos os anos ela ia. Talvez ela tivesse motivos para não ir. Ela tivesse vontade de não ir. Vontade de não ir orar. A Bíblia diz que ela ia com a alma amargurada, chorando. Às vezes não queria comer. Até o dia que ela chegou no templo, orou, ouviu daquele sacerdote algo tão ruim, Talvez se fosse a irmã Cristina não teria suportado aquela acusação, mas ela simplesmente disse que estava ali fazendo uma petição a Deus. E eu acho lindo que o Deus de Israel, o Deus que ouve oração, aleluia, ele usa até aqueles que não nos entendem, que não sabem da nossa vida, da nossa história. Quando aquele sacerdote diz assim, que o Deus de Israel te conceda a tua petição. Através dessas palavras, o milagre aconteceu. E aquela mulher já saiu dali diferente, já chegou junto aos seus, já se alimentou, já ficou alegre. Porque também a oração ela tem esse poder de mudar, de nos mudar emocionalmente. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E quantas vezes nós chegamos angustiados na presença de Deus, começamos a conversar com Ele, a lançar sobre Ele as nossas angústias, as nossas aflições. E quando nos levantamos das nossas orações, nós já estamos diferentes.
Nós já estamos com um sorriso no rosto, porque é como se o Senhor chegasse ali perto de nós e dissesse assim: eu ouvi a tua oração. Se alegre, se acalme, tenha paciência. Eu vou resolver a tua causa. E quantas vezes, né, nós chegamos com um problema tão grande na presença de Deus e ele nos acalma, ele diz assim: aquiete-se. Ele usa aquela expressão que está ali no Salmo 46, o verso 10, que diz: aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Aquiete-se e creia que eu vou resolver a tua causa. E foi há 5 anos. Quando aquele sacerdote diz assim: Deus de Israel, escute a tua petição. Ela recebeu ali aquela palavra e já saiu diferente, mudada, grávida, né? Aí diz assim: Eucana conheceu a Ana e o Senhor se lembrou de Ana. Então, amados e amadas, através da oração, o Senhor se lembra de nós. Aleluia. Ele sabe todas as vezes que a gente chega até Ele, colocando as nossas necessidades. E chega o tempo dele dizer assim: hoje é o dia que eu vou responder a minha filha Célia, a minha filha Glice Maria. Os demais eu não consigo ver. O meu irmão Glauber Moreira, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O irmão Damião, né? Irmão JP, eu não sei, para mim só aparecem essas pessoas aqui. Mas vai ouvir você que está aqui nesta vigília, nesta noite, aleluia. Ele sabe a tua necessidade. Continua crendo, continua vindo à presença dele com alegria. Venha com o coração quebrantado, com o coração contrito diante da presença dele, porque a Bíblia nos garante que ele não rejeita a um coração quebrantado e contrito. A um coração que acredita que ele faz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é um outro personagem que eu quero trazer é Josué, né? Josué, diante de muitas experiências que ele teve com Deus, muitas batalhas, né? Seguindo ali a Moisés, muitos milagres que ele pôde observar, que ele pôde ver. Chegou o momento dele precisar de um milagre extraordinário. Colocar a fé dele, mais uma vez, em ação, né? Que foi ali em Josué, no capítulo 10, a partir do versículo 12 ao 14, quando fala daquela batalha que Josué precisava que o dia se estendesse um pouquinho mais para que ele ganhasse aquela batalha. E a Bíblia diz que ele deu ordem ao sol e à lua, aleluia. E ao sol e à lua o obedeceram. Oh, glória! Então, o Senhor é extraordinário, meus irmãos. O Senhor é lindo, Ele é maravilhoso. E Ele deixa tantos exemplos na sua palavra. E que vale a pena a gente orar, vale a pena a gente crer. E que a nossa vitória está nos seus pés. Né? E nós escolhermos a melhor parte ali como Maria, né? Naquele episódio que Jesus foi à casa de Marta e Maria. E a Bíblia diz que Maria se lançou aos pés de Jesus para ouvi-lo. Então, nós, enquanto igreja, nós sabemos onde está a nossa melhor parte, que é aos pés de Jesus. Na oração, no clamor, na súplica, na intercessão. Porque milagres acontecem nos nossos momentos de guerra, nosso quarto de guerra com Deus. São milagres extraordinários. Eu já falei, né, de Daniel, né, e também, né, quero falar de Ezequias. Já encerrando aqui falando de Ezequias. Ezequias recebeu um decreto de morte de um profeta gabaritado, né? Poderia dizer assim: olha, esse profeta aí, o que ele fala acontece. Esse aí falou, está falado. Mas a gente vê aqui como a oração muda decretos. Muda decretos. Muitas vezes o médico diz assim: vai morrer, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. A enfermidade não tem jeito, é para a morte. Aí a gente se prostra aos pés de Jesus, ou vira o rosto para a parede, como fez Ezequias, né? Aqui no livro de Isaías, no capítulo 38, quando relata ali, que Isaías chega até Ezequias e diz que ele colocasse a casa dele em ordem, porque ele morreria.
E a Bíblia diz que o profeta Isaías saiu e Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor e colocou as suas causas diante de Deus. E eu acho lindo que o mesmo profeta que disse que ele ia morrer voltou para dizer que Deus havia escutado a oração de Ezequias. Deus ouviu a tua oração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, nós estamos aqui diante de um Deus que ouve, diante de uma palavra extraordinária, diante de um convite extraordinário. O Senhor nos convida a orar, nos convida a buscar, nos convida a interceder, a estar na presença dEle diariamente, constantemente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque enquanto estamos na presença de Deus, Ele vai agindo por nós, Ele vai trabalhando por nós, vai trabalhando em nosso favor. Ele vai operando milagres, operando maravilhas. E nesta noite eu creio que Ele está operando milagres, como Ele tem feito, né? Diariamente, constantemente, a cada encontro desses servos do Senhor, na presença do Senhor. Né? Só Deus sabe como cada um tem chegado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, na presença de Deus. Sugerindo. Então, eu poderia passar aqui a noite falando de muitas outras pessoas, né, que tiveram uma vida de oração, que obtiveram milagres extraordinários. Mas eu quero encerrar nesta noite, deixando um pequeno testemunho. Né? Eu já falei da irmã que teve um acidente essa semana, mas em 2009 nós tivemos a experiência de ter um sobrinho muito querido. Digo nós, porque eu e as minhas irmãs, né, já servíamos a Deus aí em Petrolina, eu morava em Petrolina. Nós tínhamos um sobrinho que morava conosco. Ele foi estudar em Petrolina, era um jovem, né? Era um jovem na época de 18 anos, em 2009, e em um domingo, no mês de fevereiro de 2009, ele saiu de casa para ir passear com os amigos, né? E nós fomos para a escola bíblica dominical, eu e as minhas irmãs. Na época, nós morávamos ali no bairro Dom Avelar, em Petrolina. E ele saiu de casa, que ia para um aniversário. E ele pediu à minha irmã, assim, tia, me dá um versículo para eu dar para o meu amigo que está aniversariando. E ali a minha irmã deu um versículo para ele e ele saiu. Né? Ele foi para a escolinha e ele foi para esse aniversário. E quando já foi assim umas 11 horas da manhã, a escolinha já estava terminando, nós recebemos a ligação de um amigo dele, que estava com ele no carro que eles tinham saído. E ele falou assim, ô tia, que ele nos chamava de tia, vem para o hospital, nós estamos no trauma, e nós sofremos um acidente, e Anderson não está bem. E Anderson era o nosso sobrinho. E nós estávamos na igreja, né? E ali a minha irmã me chamou e disse, vamos para o hospital, que Anderson sofreu um acidente. Mas antes de sairmos, nós pedimos oração ali na escolinha, pedimos para o dirigente fazer uma oração, nós não sabíamos o que estava nos esperando. E nós pedimos a oração foi feita, e nós fomos para o hospital. E quando nós chegamos lá, nós percebemos que era algo muito grave, algo muito sério. Nosso sobrinho estava correndo risco de vida. E quando nós chegamos ali, só quem ia nos atender seria o médico. Só quem ia falar conosco era o médico. E aí nós já pudemos perceber que as coisas não estavam bem. Nós ficamos ali na recepção do Hospital do Trauma, e eu lembro que tinha uns policiais conversando, e eu cheguei, eu sentei próximo àqueles policiais, e eu escutei a conversa deles, que eles tinham feito o resgate, né, deste carro, que estava o meu sobrinho e mais 2 amigos, eram 3. E o meu sobrinho, ele é moreninho, né, como eu, e os outros 2 eram branquinhos, são branquinhos. E o policial disse assim, o moreninho morreu.
o moreninho morreu, aquele dali não escapou, não. E eu me assustei, porque o moreninho era o meu sobrinho. Eu saí dali, fui até a minha irmã e eu disse assim, olha, Maria do Carmo, aquele policial disse que o moreninho não escapou, não. Naquele momento, irmãos, eu fiquei assim, Jesus, o que nós vamos fazer? E me veio à mente que a gente devia orar e pedir orações para quem pudesse nos ajudar. E eu lembro que nós começamos a ligar para as pessoas, pedir oração, e nós saímos, né, ali para o trauma, para um lugarzinho reservado, e fizemos uma oração a Deus, eu e a minha irmã, nós duas. E eu lembro quando eu ligava, o conteúdo de mensagem ou de ligação era: se você acredita em milagres, ore conosco por Anderson. Era isso que eu colocava na mensagem, que a gente colocava nas mensagens. E quando nós retornamos da oração, estava acontecendo uma cena, a mãe dos outros meninos estava assim, muito desesperada, e ela disse assim que ele ia morrer, e eu disse, quem é que vai morrer? E, por coincidência, o filho dela tinha o mesmo nome do nosso sobrinho, que são 2 Anderson. E ela disse, Anderson vai morrer. E eu olhei para ela assim, como uma autoridade que veio do céu. Hoje eu olho, meu Deus, como foi Deus que falou através de mim naquele dia? E ela disse, o seu Anderson vai morrer. E eu olhei para ele e disse assim, olha, se ele morrer, Jesus vai ressuscitá-lo, porque ele precisa aceitar a Jesus como Salvador. E ela olhou para mim, né? E naquele momento, a minha irmã já foi chamada para conversar com o médico. E quando ela saiu dali, realmente, o diagnóstico do meu sobrinho não era favorável. O médico falou para ela que ela né, preparasse a mãe dele para o pior, porque os médicos, a medicina não podia fazer nada por ele. Nós entramos ali em uma batalha espiritual, onde nós fomos buscar ao Senhor, com toda a nossa força, com toda a nossa fé. Nós fomos buscar um milagre da parte de Deus, né? E para a glória de Deus. Os dias se passaram, ele passou 1 mês e 25 dias no Hospital do Trauma, dentre esses dias, 18 dias na UTI, sem esperança de vida, mas cada oração que nós fazíamos, cada campanha de jejum de oração, ele vinha com reações de melhora. E o Senhor foi trabalhando, foi ouvindo o nosso clamor, como a palavra do Senhor diz, e para a glória de Deus. No mesmo ano, né, ele se recuperou bastante, voltou a estudar. No mesmo ano de 2009, ele estava cursando o 3º ano do ensino médio, e ele se formou, né? Ele ficou com sequelas, mas eu lembro que a médica disse que ele não ia, se ele sobrevivesse, ele não ia ver, não ia andar, não ia falar, ia ser um vegetal em cima de uma cama. Mas, para a glória de Deus, nenhuma dessas palavras que a médica disse se cumpriram na vida do meu sobrinho. O Senhor o fez andar, o fez ver, o fez falar. E ele não é um vegetal em cima de uma cama. Eu posso dizer nesta noite que isso é resposta de oração. Isso é a prova de que Deus, ele faz. Ele continua sendo o mesmo, que ressuscita mortos. E depois que nós fomos nos apropriando da história de Anderson, nós tivemos a oportunidade do Senhor nos mostrar o que realmente aconteceu. Uma pessoa que trabalha no hospital disse que ele chegou lá, foi jogado no chão, os médicos disseram assim, ele já está morto. Ele já está morto. E, de repente, ele respirou, se mexeu e os médicos tiveram que entubar. Então, eu creio, meus irmãos, que aquele momento que ele voltou à vida foi um momento que estava sendo feita uma oração por ele. Uma oração poderosa, como diz aqui, nesta palavra de Tiago 5,16. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. Eu creio que quando a igreja orou, o Senhor devolveu fôlego de vida para o nosso sobrinho. E ele voltou a viver. E ele não só voltou a viver,
né? Como eu já falei, ele andou, falou, hoje ele está bem, né? Para a glória de Deus, é um servo de Deus. E eu quero frisar aqui que, na época, ele não servia a Deus ainda, nem a mãe dele servia a Deus. E, através desta provação, os dois passaram a servir ao Senhor, aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, o que eu quero dizer nesta noite, que toda provação ela tem um propósito, e o propósito é nos fazer chegar mais próximos de Deus. Então, nós nos chegamos mais próximos de Deus através da oração. Então, nesta noite, eu quero convidar, né, cada um que está aqui a continuar firme no propósito, né, firme no propósito. E o mesmo Deus que trabalhou na vida do meu sobrinho, ele vai trabalhar na sua vida, na vida desta pessoa que você está aclamando, que você está intercedendo. Muitas vezes a pessoa é tão dura, né, tão dura, porque na época em que nós passamos por esta provação, a minha irmã era tão dura. Ela não queria saber de Jesus, ela queria saber de outras coisas, mas não de Jesus. Mas a oração foi quebrando aquele coração. E hoje ela é uma serva de Deus, ela testifica dos milagres do Senhor. E você creia que você vai testificar. A provação que você está passando é para você engrandecer o nome do Senhor, para você dizer que Ele fez algo extraordinário na sua vida, que Ele ouviu a tua oração, que Ele ouviu o teu clamor, que Ele chegou com a sua mão forte e poderosa e te socorreu. Amém? Eu quero já agradecer a minha rica oportunidade, em nome de Jesus, agradecer ao irmão Glauber, né? A minha amiga Josélia, que foi quem me colocou neste grupo. Eu sou grata pela vida dela. Eu não sei se ela está aqui, eu não sei, não tenho como ver, né? Não sei ainda administrar este aplicativo, mas agradeço a Deus, porque até aqui Ele tem nos ajudado. E eu sou prova viva que o que eu não posso fazer, meu Deus pode, né? Onde eu não posso ir, meu Deus vai. Aleluia. E Ele é o Deus que faz infinitamente mais além do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Amém?